A donzela borboleta é a força feminina fertilizadora. Hoje vou continuar por aqui a leitura da segunda parte aqui de La Mariposa, a Mulher Borboleta. Se você ainda não me acompanha por aqui, eu sou Andréia Quintão e estou fazendo aqui essa leitura poderosa do livro Mulheres que Correm com os Lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Vou deixar para você aqui embaixo, viu, o link do vídeo anterior, se você está chegando novo ou nova por aqui, e quero te convidar também a se inscrever aqui no canal. Vem comigo nessa leitura, eu espero que beneficie você aí do outro lado. Se prepara, você também pode ouvir da sua cozinha, pode ser aquela pessoa que gosta somente de ouvir, que não precisa ficar assistindo. Então aumenta o volume, fica aí, que a gente está fazendo por aqui essa troca, esse estudo, a leitura, os comentários desse livro, e eu espero que beneficie você. Bora comigo? Eu vou pegar aqui, basicamente, as duas últimas... O último parágrafo, vamos dizer assim, aqui da leitura anterior. Então, se você ainda não acompanhou a leitura anterior, você já pega essas duas últimas partes aqui para a gente continuar essa leitura comigo. Ela salta num pé só e depois no outro. Ela abana seu leque de penas por toda parte. Ela é a borboleta que chegou para dar força aos fracos. Ela é o que a maioria considera não ser forte. A velhice, a borboleta, o feminino. O cabelo da donzela borboleta cai até o chão. Ele é denso como de feixes de milho e é de um cinza de pedra. E ela usa asas de borboleta, do tipo que você vê nas crianças que fazem o papel de anjos em peças na escola. Seus quadris são duas enormes cestas balouçantes. E a parte carnuda do alto das nádegas é larga o suficiente para carregar duas crianças. Ela salta, salta e salta, não como um coelho, mas em passinhos que ecoam. Estou aqui, aqui, aqui. Estou aqui, aqui, aqui. Acordem, acordem, acordem. Ela abana o leque para cima e para baixo, salpicando a terra, e o povo da terra com o espírito polinizador da borboleta. Suas pulseiras de conchas chocalham como cascavéis. Suas ligas providas de sinos produzem o som da chuva. Sua silhueta, como sua grande barriga e pernas pequenas, dança de um lado do círculo para o outro. Seus pés deixam pequenos remoinhos de poeira. As tribos ficam reverentes, envolvidas. No entanto, alguns turistas olham uns para os outros, perguntando aos sussurros se aquilo é a donzela borboleta. Eles estão perplexos. Alguns até mesmo decepcionados. Parecem não mais se lembrar de que o mundo dos espíritos é um lugar em que os lobos são as mulheres, os ursos são maridos, e as velhas, de dimensões avantajadas, são borboletas. É apropriado que a mulher selvagem, mulher borboleta, seja velha e corpulenta, pois ela traz o mundo dos trovões num seio e o mundo subterrâneo no outro. Suas costas são a curva do planeta Terra, com todos os seus frutos, elementos e animais. Na sua nuca, ela traz o sol nascente e poente. Sua coxa esquerda guarda todos os pinheiros, sua coxa direita todas as lobas do mundo. Em seu ventre estão todos os bebês que um dia ainda irão nascer. A donzela borboleta é a força feminina fertilizadora. Ao transportar o pólen de um lugar para o outro, ela fecunda por cruzamento, da mesma forma que a alma fertiliza a mente com sonhos. Da mesma forma que os arquétipos fertilizam o mundo concreto, ela é o centro. Ela aproxima os opostos ao tirar um pouco daqui e levá-lo para lá.
A transformação não é nem um pouco mais complicada do que isso. É essa a sua lição. É assim que a borboleta faz, é assim que a alma atua. A mulher borboleta corrige a ideia equivocada de que a transformação é só para os torturados, para os santos ou apenas para os tremendamente fortes. O self não precisa mover montanhas para se transformar. Um pouco basta, um pouco vai longe, um pouco muda muita coisa. A força fertilizadora substitui a movimentação de montanhas. Que profundo, gente. Que profundo. A donzela borboleta poliniza as almas da terra. É mais fácil do que vocês pensam, diz ela. Abana seu leque de penas e saltita, porque está derramando pólen espiritual sobre todos os presentes, índios, norte-americanos, criancinhas, turistas, todo mundo. Ela está usando o seu corpo inteiro como uma bênção. Esse seu corpo velho, frágil, grande, manchado, de pernas curtas e quase sem pescoço. Essa é a mulher vinculada à sua natureza selvagem, a intérprete da força instintiva, fertilizante, a que conserta, a que recorda antigas ideias. Ela é a voz mitológica. Ela é a encarnação da mulher selvagem. A intérprete da dança da borboleta tem de ser velha, por representar a alma que é velha. Olha que lindo, gente. Ela é larga de coxas e ancas, por carregar tantas coisas. Seu cabelo grisalho garante que ela não precisa mais obedecer tabus ligados ao contato com outras pessoas. Que bonito. É permitido que ela toque a todos, meninos, bebês, homens, mulheres, meninas, os idosos, os enfermos, os mortos. A mulher borboleta pode tocar qualquer pessoa, é seu privilégio de tocar a todos, afinal. Esse é o seu poder. Seu corpo é o de la mariposa, a borboleta. Que coisa bonita. Eu quero até parar aqui um pouquinho para falar sobre essa parte de que os cabelos grisalhos dela representam a quebra de tabus, né? A quebra de tabus com contato com as outras pessoas. A liberdade de você estar vivendo na sua plenitude. A liberdade de você estar aceita com aquilo que você é, com quem você é, com o seu próprio corpo, com a sua própria imagem, e de não estar presa mais à opinião de outras pessoas, moldando você segundo aquilo que as outras pessoas esperam. Mostra aqui a quebra de tabus por conta do contato com outras pessoas. É tão bonito ver e sentir a definição da mulher borboleta quando chega ali atrás, desde o momento em que fala que ela é uma alma velha, de que ela não é aquilo que os turistas que estavam ali naquele local esperavam, né? Que esperavam uma doce donzela, e chegou uma mulher velha que carrega em si a história, que carrega em si a ancestralidade, que quebra tabus, que não tem a aparência prevista, a representação dessa mulher, que é a mulher selvagem, encarnada. É tão bonita a descrição, chega até a me emocionar um pouco. Espero que a minha voz não fique alterada na leitura, porque na medida que eu também leio esse texto, me transporta a tantos lugares, me atravessa em tantos lugares importantes, e como é importante entender o poder desse corpo e o poder desse entendimento e a transformação do nosso self a cada dia, né? Aqui diz que a gente não precisa de uma grande transformação, de uma transformação imensa. Um pouco de transformação já transforma muito do nosso interior. Vou continuar aqui. O corpo é como um planeta. Ela é uma terra por si só. Como qualquer paisagem, ele é vulnerável ao excesso de construções, a ser retalhado em lotes, a se ver isolado, esgotado e alijado do seu poder. A mulher mais selvagem não será facilmente influenciada por tentativas de urbanização,
Para ela, as questões não são de forma, mas de sensação. O seio, em todos os seus formatos, tem a função de sentir, de amamentar. Ele amamenta? Ele é sensível? Então é um seio bom. Vou parar aqui um pouquinho para falar sobre essa parte, que a mulher selvagem não será facilmente influenciada por tentativas de urbanização, de tentativas de tirar dela, tirar suas características, exterminar a sua beleza natural, exterminar com essa urbanização, com essa identificação com o todo e não consigo, né? E não com aquilo que ela realmente é, com a sua própria natureza, com a sua própria beleza, com a sua própria personalidade. Ela não será facilmente influenciada, porque ela está aguerrida, ela está apropriada de quem ela é. Já os quadris são largos por um motivo. Dentro deles há um berço de marfim acetinado para a nova vida. Os quadris da mulher são estabilizadores para o corpo acima e abaixo deles. Eles são portais, são uma almofada opulenta, suporte para as mãos do amor, lugar para as crianças se esconderem. As pernas foram feitas para nos levar, às vezes para nos empurrar. Elas são as roldanas que nos ajudam a subir. São o anilo, o anel que abraça o amado. Elas não podem ser criticadas por serem muito isso ou muito aquilo. Elas simplesmente são. Elas simplesmente são pernas, gente. No corpo, não existe nada que devesse ser de algum jeito. A questão não está do tamanho, no formato ou na idade, nem mesmo no fato de ser tudo aos pares, pois algumas pessoas não têm. A questão selvagem está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria, felicidade. Ele consegue, ao seu modo, se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir? É só isso que importa. Oh, que beleza! Eu quero parar aqui de novo. E aqui é tão importante, né? Nós atravessamos um tempo em que as pessoas vivem em busca de uma perfeição e de uma perfeição segundo o olhar do outro, como essa passagem que diz aqui dos cabelos embranquecidos e grisalhos, que mostra a quebra de tabu em relação aquilo que as outras pessoas esperam. Assim também é o corpo, né? E a mulher é muito sacrificada com esse olhar, porque muitas vezes ela se deixa urbanizar internamente, como diz o livro, ela se deixa transformar internamente, ela começa a se cobrar em ser algum tipo de mulher perfeita, que não é uma perfeição real, né? Que perfeita é exatamente aquilo que aqui o livro fala muito bem, através de todas essas metáforas e todos esses contos, essa relação com aquilo que você realmente é, né? As suas pernas te levam, elas estão te fazendo sentir, o seu corpo ele está te fazendo sentir, ele está te fazendo sentir viva, ele está se relacionando com o seu mundo, você está vivendo esse corpo, você tem conexão com ele. Muitas mulheres hoje não têm nem conexão realmente com o próprio corpo, tem tanta vergonha, tem tanta rejeição, tem tanta comparação, tem tanta distância desse lugar, né? Acho que o próprio toque é uma coisa distante. Eu vejo muitas pessoas que têm até dificuldade de tocar, que quando você toca na pessoa, às vezes a pessoa ela repudia o toque, né? Ela repudia o carinho, ela não está acostumada nem a sentir. E às vezes só de você tocar no braço de alguém, você tocar na pele de alguém, a pessoa interpreta como uma coisa diferente daquilo que realmente é. Existe tanta falta de contato com pele, com toque, com carinho, com afeto, com aceitação, com todos esses âmbitos ligados aos âmbitos físicos, corporais e a nossa conexão terrena, né, com a nossa autoimagem, com aquilo que nós somos, com a nossa própria história desenhada no nosso corpo, com o formato que o nosso corpo tem, que descende de uma mãe, que descende de um pai, que descende
de uma família, né? Você vê que muitas vezes as pessoas, como a minha própria família, como eu mesma, que tenho pernas grossas, né? E que a minha família também tem, mulheres da minha família também têm esse tipo de biotipo, né? Então, às vezes, há muita falta de conexão com a nossa própria linhagem, com a linhagem histórica, com a linhagem familiar, né, uma aceitação realmente de quem nós somos e das funcionalidades de cada parte do nosso corpo. E é muito interessante pegar, eu estou pegando aqui, falando sobre o corpo físico e trazendo principalmente sobre o corpo físico. É óbvio que o livro ele fala sobre a psique, fala sobre lidar com todas essas questões também físicas, mas eu trago principalmente essa parte, né, aproveitando todo esse conteúdo para falar com você, mulher aí do outro lado, que muitas vezes se distancia de você e que busca ser uma coisa que você não é. Quanto mais a gente se aproxima de quem a gente é, quanto mais a gente conhece a mulher selvagem que nós somos, mais potentes nós conseguimos ser ao mundo, né? Mais potente a nossa vida é, mais plena, porque você fica cheia de si, cheia da sua própria beleza. Tem uma leitura anterior que fala sobre uma valsa, sobre a mulher dançando, vindo naquela valsa, sobre a beleza daquela mulher velha, daquela mulher cheia de histórias, daquela mulher que carrega tantas coisas lindas nela. A história da sua ancestralidade é tão bonito, é tão preenchido. Eu me recordo muito de uma pessoa que eu conheço, de uma mulher que eu conheço há mais de 20 anos e que também já tem aí por aí uns 10 anos que eu não vejo, e que ela tinha um corpo muito grande, ela tinha uma mulher com uma ossatura, né, bem larga, quadris, ancas imensas, ombros, ela era mais alta, eu sou uma mulher alta, eu tenho 1,72 m, eu sou alta. E ela tinha mais ou menos também a minha altura e ela era maior que eu, parecia muito maior que eu por conta da sua estrutura física. E eu me recordo dela chegando tão empoderada, tão bem relacionada com a própria carne selvagem, né? Tanto interna quanto externa. Ela estava tão preenchida dela mesma, ela estava tão assumida em quem ela era, que ela ficava lindíssima, enquanto algumas pessoas diriam que ela era uma mulher gorda, que era uma mulher que era maior do que o de costume, né, do que aquilo que não era esperado socialmente falando. E, na verdade, ela era belíssima. Ela era uma das mulheres mais belas que saíam ali naquele conjunto, naquela comunidade de mulheres e de amigas. Então, é muito interessante olhar para essa relação interna. Trago essas questões aqui para você aí do outro lado também repensar e também mergulhar nelas, para falar também sobre a fala do corpo, sobre o corpo jubiloso, sobre as funções do nosso corpo, sobre para que o nosso corpo está aqui, o que ele faz conosco, e também sobre o nosso corpo interno. Então, deixa eu continuar aqui. Que livrão, né, gente? Que livrão. Comenta aí o que você está achando aqui embaixo. Conta para mim. Falta pouquinho aqui para acabar essa parte, ou não. Espera aí um pouquinho, deixa eu ver. No corpo não existe nada que devesse ser de algum jeito, que devesse ser de alguma forma. É muito, muito, muito importante. Que leitura profunda. A questão não está no tamanho, no formato ou na idade, nem mesmo no fato de ser tudo aos pares, pois algumas pessoas não têm. A questão selvagem está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria, felicidade, ele consegue, a seu modo, se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir, é só isso que importa. Quando eu era pequena, levaram-me numa excursão de estudos práticos ao Museu de História Natural de Chicago. Ali, vi as esculturas de Malvina Hoffman, dezenas de esculturas escuras em bronze, em tamanho natural. Num enorme salão, ela havia esculpido os corpos, em sua maioria nus,
as pessoas do mundo e sua ótica era selvagem. Ela derramou seu amor na canela fina do caçador, nos longos seios da mãe com 2 filhos crescidos, nos cones da carne no peito da virgem, nos testículos pendentes até o meio das coxas de um velho, no nariz com narinas maiores do que os olhos, no nariz recurvo com o bico de um falcão, no nariz reto como uma aresta. Ela havia se apaixonado por orelhas que pareciam semáforos, orelhas baixas, perto do queixo, e pequenas, como nozes pecãs. Ela havia amado cada cabelo enroscado como um cesto de cobras, cada cabelo ondulado como uma fita que se desenrola, ou liso como capim molhado. Ela sentia o amor selvagem pelo corpo. Ela compreendia o poder no corpo. Há um verso de Nitozeg Cheng. Na peça, a mulher de roxo fala, depois de lutar para lidar com todos os aspectos físicos e psíquicos de si mesma, que a cultura ignora ou deprecia. Ela se resume com estas palavras sábias e pacíficas. Eu vou colocar aqui na tela, tá bom? Em inglês, para você, e vou falar da tradução. O que eu tenho aqui são poemas, coxas grossas, um pouquinho disso, e tanto amor, ou muito amor. É esse o poder do corpo, o nosso poder, o poder da mulher selvagem. Nos mitos e contos de fadas, as divindades e outros espíritos poderosos testam o coração dos seres humanos ao aparecer sob diversas formas que disfarçam sua natureza divina. Aparecem usando mantos, farrapos, faixas de prata ou com os pés enlameados. Aparecem com a pele morena, como madeira escura, ou em escamas feitas de pétala de rosa, como uma frágil criança, como uma velha de um amarelo esverdeado, como um homem que não sabe falar ou como um animal que sabe. Os grandes poderes estão querendo descobrir se os seres humanos já aprenderam a reconhecer a grandeza da alma em todas as suas variações. A mulher selvagem aparece em muitos tamanhos, formas, cores, condições. Mantenha-se alerta para poder reconhecer a alma selvagem em todos os seus inúmeros disfarces. Encerro por aqui essa leitura com você. Eu espero que você tenha gostado.